Falo com vocês diretamente da ASCO, um dos maiores congressos de oncologia clínica do mundo, que acontece aqui em Chicago, nos Estados Unidos. E hoje eu recebo o Dr. Sérgio Simon, que é oncologista clínico da Oncoclínicas de São Paulo. Doutor, eu gostaria que o senhor contextualizasse, o pessoal que está nos acompanhando, sobre a doença metastática e a doença oligometastática no câncer. Então, a doença metastática é aquele foco de doença que aparece à distância do tumor primário. Então, por exemplo, se a mulher tem câncer de mama e aparece um foco de câncer de mama no osso, é porque ele migrou da mama para o osso e a gente chama isso de metástase. Normalmente, quando a mulher desenvolve metástase de câncer de mama, essas metástases aparecem em múltiplos sítios, em vários ossos, no fígado, no pulmão, em vários órgãos. Mas existe um pequeno grupo de mulheres que são chamadas portadoras de doença oligometastática que apresentam poucas metástases, às vezes uma só. A gente considera a doença oligometastática aquelas que têm até 4 sítios diferentes de metástase. E a gente sabe que esse é um grupo que, em geral, evolui melhor do que as que têm muitas metástases. É um subgrupo diferente. Dr. Sérgio, qual seria o papel da radiocirurgia nessas pacientes? A radiocirurgia é uma tentativa de se eliminar o foco de metástase através de uma irradiação concentrada naquela área. Então, a gente faz isso porque a gente acha que aquela metástase pode dar origem a outra metástase ou pode desenvolver dentro dela células que sejam resistentes ao tratamento que está sendo usado. Então, essa ideia de que fazer radioterapia cirúrgica, ou chamada radiocirurgia ou radioterapia estereotática, poderia ajudar essas pacientes a ficar mais tempo sem progressão de doença. E aqui na ASCO de 2022, nós tivemos algum estudo, algum trabalho apresentado que traz dados sobre esse tema? Sim, teve um trabalho bastante interessante apresentado ontem pelo Dr. Shimura, aqui de Chicago. É um trabalho que dividiu 125 pacientes em 2 grupos. Essas pacientes todas tinham doença oligometastática, até 4 sítios de metástase, a maioria tinha só um sítio, e essas pacientes foram tratadas ou com cirurgia ou com radioterapia estereotática nessas metástases. Elas tinham que ser tratadas em todas as metástases para ficar sem vestígios de doença nenhuma. O que se esperava é que aquelas pacientes que receberam a radioterapia ou cirurgia ablativa fossem evoluir melhor do que as que não receberam apenas o tratamento sistêmico. A maioria dessas pacientes estava em tratamento sistêmico também. Tratamento sistêmico a gente considera a hormonioterapia ou a quimioterapia para esses casos. E a radioterapia estereotática e a cirurgia foram adicionadas em cima do tratamento sistêmico para ver se ajuda as pacientes a ficarem mais tempo sem a doença progredir. E essa prática já vem sendo adotada? Ela já vem sendo adotada, tem alguma evidência na literatura de que haveria uma sobrevida melhor para as pacientes que fizeram radioterapia estereotática em doença oligometastática, mas os dados não são muito convincentes, são estudos muito pequenos, com falhas. Um deles, o Saber Comet, é um estudo que mostrou 4% de mortalidade no grupo tratado com radioterapia estereotática, que é um número muito alto de mortalidade pelo tratamento. Então, esse foi um estudo muito bem-vindo, feito de maneira prospectiva, que as pacientes foram randomizadas, foram sorteadas para cair num grupo ou no outro. E é um estudo aguardado com bastante interesse da parte da comunidade médica. Quais foram os principais resultados apresentados nesse estudo? Os principais resultados foram, primeiro, de que é factível, dá para fazer o tratamento oligometastático com radioterapia e cirurgia com segurança nessas pacientes, não houve nenhuma toxicidade a mais do esperado, mas infelizmente os resultados foram iguais nos 2 grupos, o grupo que recebeu a radioterapia estereotática e o grupo que só recebeu o tratamento sistêmico, seja químio, seja hormonioterapia. E isso não era esperado, porque se esperava que as mulheres que não receberam radioterapia iriam progredir depois de 10 meses, e as que receberam radioterapia iriam progredir depois de 19 meses. O que se viu no estudo é que os 2 grupos evoluíram com 19 meses a partir do início do estudo, o que significa que o tratamento sistêmico está segurando bem essas pacientes, está tendo um efeito muito interessante, e a radioterapia não acrescentou maior sobrevida para essas pacientes.
Então mantém-se esse tratamento que já é o habitual, que seria a quimioterapia, hormonioterapia. Exatamente, a radioterapia pode ser usada, principalmente se a paciente tiver sintomas de dor, por exemplo, num osso, aquele osso deve ser irradiado, mas no sentido de se prolongar a sobrevida da paciente, esse estudo demonstrou que isso não acontece. Muito obrigada, Dr. Sérgio. Seguimos aqui em Chicago na cobertura da ASCO pelo Grupo Oncoclínicas.